Olá, pessoal! Esse é o nosso primeiro vídeo de introdução à álgebra linear. Nós dividimos o assunto de matrizes em duas partes. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar da definição de matrizes e introduzir algumas notações ou relembrar algumas notações, falar também da operação de soma e de multiplicação por escalar, bem como as propriedades dessas operações. Vamos começar então definindo o que é uma matriz. Uma matriz de ordem m por n é uma tabela de m vezes n elementos que são dispostos em m linhas e n colunas. Então, algo como está exibido aqui na tela. Observe que essa é a primeira linha, segunda linha, até a enésima linha. Aqui eu estou com a primeira coluna, segunda coluna, até a enésima coluna. A gente denota ainda por A e J, ou A subíndice I, J, o elemento da iésima linha e da jésima coluna. Por exemplo, esse elemento aqui é o elemento da segunda linha e primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. As matrizes podem ser denotadas tanto por colchetes quanto por parênteses, bem como os elementos de uma matriz podem ser denotadas por um Azinho minúsculo com subíndice J, o A maiúsculo com subíndice J, o A maiúsculo com subíndices entre colchetes, ou ainda o A da matriz entre colchetes com os índices I e J. E pode ser que ainda existam outras, dependendo da referência que vocês estiverem usando. Aqui nós vamos utilizar principalmente esta, a primeira, e a última. A gente vai ver que dependendo do contexto, uma ou outra é mais conveniente. Bem, vamos ver um exemplo. Eu tenho então aqui a matriz A, de ordem 3 por 5, ou seja, 3 linhas e 5 colunas. Quem que é o elemento A23 dessa matriz? É o elemento da segunda linha e terceira coluna, ou seja, é um nono. E quem que é o elemento A32? É o elemento da terceira linha e segunda coluna, ou seja, é o menos raiz de 73 sobre 7. Então, observe que é bem importante a ordem com que esses índices aparecem, porque se eu trocar a ordem dos índices, eu posso estar falando de elementos diferentes, de números diferentes. Observe ainda que a gente está falando de matrizes de números reais. Isso quer dizer que qualquer uma dessas entradas dessa matriz pode ser um número real, inteiro, pode ser negativo, pode ser um número até irracional. Vamos ver mais alguns exemplos e eu já vou aproveitar para introduzir algumas nomenclaturas. Eu estou aqui com uma matriz 2 por 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas. Quando a matriz tem o mesmo número de linhas que o de colunas, a gente chama a matriz de matriz quadrada, ou seja, eu preciso que a ordem da matriz seja m por n com m igual a n. Eu tenho aqui uma outra matriz B, que é de ordem 1 por 3, uma linha e 3 colunas. Quando a matriz possui uma única linha, a gente chama ela de matriz linha. E de maneira totalmente análoga, quando eu tenho uma matriz que possui apenas uma coluna, ou seja, uma matriz de ordem 3 por 1, a gente chama ela de matriz coluna. Temos ainda matrizes que têm elementos não nulos apenas na diagonal, como essa aqui. Essa é uma matriz quadrada, 3 por 3, e exceto pelos elementos da diagonal dessa matriz, os demais são todos nulos. Esse tipo de matriz é justamente chamada de matriz diagonal. E eu posso descrever isso pedindo que m seja igual a n, ou seja, que seja uma matriz quadrada, e que além disso, os elementos A e J são nulos sempre que o índice I for diferente do que o índice J, porque de fato, ao longo da diagonal, os índices I e J são iguais. Esse é o elemento D11, D22, D33. Então, esses elementos eu não estou impondo condição nenhuma, mas todos os demais, tais que o índice I e J são diferentes, devem ser nulos. Temos também matrizes que nós chamamos de triangular superior. Por que ela recebe esse nome? Os elementos não nulos estão formando um triângulo na parte superior da matriz. E eu consigo descrever esse tipo de matriz da seguinte forma. Primeiro, exigindo que o número de linhas e colunas sejam iguais, ou seja, eu estou exigindo que ela seja quadrada, e que além disso, todos os elementos tais que o índice I é maior do que o índice J são nulos. Bem, vamos ver o que eu estou dizendo com isso. Eu estou dizendo que os índices onde o número da linha é superior ao da coluna. Aqui, por exemplo, nesse elemento eu estou na segunda linha e primeira coluna. Terceira linha e primeira coluna. Terceira linha e segunda coluna. Então, de fato, todos os elementos que estão
para baixo da diagonal tem essa propriedade. O índice referente à linha é superior ao índice referente à coluna. Por isso que eu posso descrever as matrizes triangulares superiores dessa forma. Com respeito ao ter exigido que a matriz seja quadrada, isso pode variar. Alguns livros consideram isso uma exigência, outros não. Para o nosso interesse aqui, a gente vai considerar matriz triangular superior como sendo uma matriz quadrada. E de maneira totalmente análoga, a gente define a matriz triangular inferior. São matrizes quadradas em que os elementos para cima da diagonal são nulos, ou seja, eu só tenho elementos não nulos da diagonal para baixo. E como que eu escrevo isso em termos dos índices? Exijo que o número de linhas e colunas sejam iguais para que ela seja quadrada e exijo que todos os elementos, tal que o índice referente à linha seja inferior ao da coluna, sejam nulos. Eu estou exigindo que os elementos para cima da diagonal sejam nulos. Temos mais alguns tipos de nomenclatura que dizem respeito aos elementos da matriz. Quando todos os elementos da matriz são nulos, a gente chama a matriz de matriz nula. Eu preciso que todos, sem exceção, sejam nulos. E eu posso escrever isso pedindo que o elemento A e J seja nulo para todo I e para todo J. Observe que para matriz nula eu não estou fazendo a exigência de ela ser quadrada, ok? E a gente vai usar uma notação para matriz nula, que é um zero com uma barrinha em cima. Essa barrinha é só para enfatizar de que não é um número zero, mas sim uma matriz nula. Existem também as matrizes chamadas de simétricas. Qual que é a ideia da matriz simétrica? A ideia é que a diagonal da matriz esteja agindo como uma espécie de espelho. Observe que nessa matriz aqui, os elementos que estariam espelhados pela diagonal, esse e esse, são iguais. Esse com esse é igual, esse com esse é igual. Como que eu vou exigir isso em termos dos elementos? Bem, primeiro eu vou exigir que a matriz seja quadrada, ou seja, número de linhas e colunas coincidindo, e eu vou exigir ainda que o elemento AIJ seja igual ao AJI. De fato, esse aqui é o elemento A1, 2, linha 1, coluna 2. Esse é o elemento A2, 1, linha 2, coluna 1. Eles devem ser iguais. O elemento A3, 1, terceira linha, primeira coluna, é esse aqui. O elemento A13, primeira linha, terceira coluna, é esse. Eles devem ser iguais. E por último, a matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz diagonal, tal que os elementos da diagonal valem exatamente 1. Então, lembre que a matriz diagonal era uma matriz que só tinha elementos não nulos na diagonal, mas esses elementos da diagonal poderiam valer qualquer coisa. Nesse caso, eu estou exigindo de que, além de só ter elementos não nulos na diagonal, os elementos da diagonal têm que valer exatamente 1. Então, é uma matriz diagonal, tal que os elementos da diagonal, ou seja, os elementos cujo índice da linha e da coluna coincidem, são iguais a 1. E nós denotamos esse tipo de matriz simplesmente por I e um índice N. Na verdade, aqui poderia ser N por N ou M por M, mas como é igual tanto no número de linhas como por coluna, para simplificar a notação, muitas vezes é denotado apenas um índice aqui, ok? Então, nesse caso aqui, é a minha matriz I3, a identidade de ordem 3 ou a identidade de ordem 3 por 3. Quando que nós dizemos que duas matrizes são iguais? Para que duas matrizes sejam iguais, a gente precisa que elas tenham exatamente a mesma ordem e exatamente os mesmos elementos nas mesmas posições. Ou seja, duas matrizes são iguais. Eu preciso que M coincida com P, o número de linhas da A coincida com o número de linhas da B, o número de colunas coincida, N, o número de colunas da A coincida com Q, que é o número de colunas da B, e além disso, A e J seja igual a B e J para todo I, para todo J. Vamos falar aqui da adição de matrizes. Para que eu possa somar duas matrizes, para que eu possa fazer a adição de duas matrizes, a primeira coisa que eu preciso é que essas matrizes estejam exatamente a mesma ordem. Eu não tenho como somar matrizes de ordens diferentes. E o resultado dessa soma vai ser uma matriz da mesma ordem que a matriz A e que a matriz B, com a seguinte propriedade. O elemento IJ dessa matriz resultante vai ser o elemento IJ da primeira matriz somado com o elemento IJ da segunda matriz. Observe que aqui eu estou usando uma forma de denotar os elementos da matriz. Eu posso denotar dessa forma aqui também, que o elemento IJ do resultado de A mais B é igual ao elemento IJ da matriz A somado com o elemento IJ da matriz B, ok? A diferença dessas duas notações é que aqui eu não preciso explicitar essa matriz C. Bem, vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui matriz A
de ordem 2 por 3, 2 linhas, 3 colunas, com a matriz B também 2 por 3. Então, de fato, eu posso somar essas duas matrizes e o resultado também vai ser uma matriz 2 por 3. Quem que vai ser o elemento C11 da matriz resultante? Vai ser o elemento A11, que é 1, somado com o elemento B11, ou seja, 1 mais 1 igual a 2. Quem que vai ser o elemento da primeira linha com a segunda coluna da C? O elemento da primeira linha e segunda coluna da A com o elemento da primeira linha e segunda coluna da B, ou seja, 4 somado com menos 1, 3. E assim por diante. O elemento da primeira linha e terceira coluna do resultado vai ser o elemento da primeira linha e terceira coluna da A com o elemento da primeira linha e terceira coluna da B. 3 com 2 dá 5. O elemento C21 vai ser o A21 com o B21. 2 mais 3 dá 5. O C22 vai ser A22 mais B22, que resulta menos 1. E, por fim, o C23 vai ser o A23 com o B23, que resulta 2. Uma outra operação bastante útil de matrizes é a multiplicação de uma matriz por um escalar, ou seja, por um número real. E o interessante dessa operação é que qualquer matriz, ou uma matriz de qualquer ordem, pode ser multiplicada por um número real. E o resultado vai ser uma matriz também da mesma ordem da matriz A, tal que o elemento IJ da matriz resultante, da matriz que eu denoto por alfa A, vai ser alfa vezes o elemento IJ da matriz A. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui a matriz A 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas, e eu vou multiplicar pelo escalar menos 2. O resultado disso é uma matriz da mesma ordem de A, então também é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, onde o elemento C11 vai ser o elemento A11 multiplicado por menos 2, ou seja, menos 2 vezes 1, menos 2. O elemento que está na primeira linha e segunda coluna da matriz resultante vai ser o elemento da primeira linha e segunda coluna da matriz A multiplicado por menos 2, ou seja, menos 2 vezes 4, menos 8. E assim sucessivamente. Menos 2 com 3, menos 6. Menos 2 com 2, menos 4. Menos 2 com menos 1, 2. E menos 2 com 1, menos 2. Agora que a gente já falou dessas duas operações matriciais, vamos ver algumas propriedades dessas operações. Então, para isso eu vou considerar 3 matrizes de tamanhos apropriados. O que são tamanhos apropriados? Que eu possa fazer as operações, ok? Que faça sentido fazer as operações. E vou pegar 2 escalares, alfa e beta. Nós temos as seguintes propriedades. A mais B é igual a B mais A, ou seja, a operação de adição é comutativa. A mais B, o resultado disso somado com C, é a mesma coisa que pegar a matriz A e somar com o resultado de B mais C. É a propriedade de associatividade. Terceiro, se eu pego uma matriz A de ordem M por N e somo com a matriz nula de mesma ordem, o resultado é a própria matriz A. Essa propriedade é chamada de elemento neutro da adição. E, de fato, essa matriz nula é a única matriz que tem essa propriedade, de que qualquer outra matriz somada com ela resulta a primeira matriz. Quarta propriedade. Para cada matriz A, existe uma única matriz, que aqui eu estou chamando de D, tal que A somada com D resulta na matriz nula. Essa matriz D a gente vai denotar por menos A, ok? Essa propriedade é chamada de inverso aditivo, ou seja, que existe um inverso para a adição. Essas são as 4 propriedades que dizem respeito apenas à adição. As próximas propriedades vão envolver também o produto por escalar. A primeira delas é a associatividade com respeito ao produto por escalar. Observe que aqui parece que apenas eu estou mudando parênteses de lugar, né? Eu estou fazendo alfa vezes o resultado de beta vezes A e estou dizendo que isso é a mesma coisa que alfa vezes beta multiplicado por A. Mas observe que aqui tem uma sutileza. Essa operação de beta vezes A é a operação de produto de uma matriz por um escalar. O resultado disso é uma matriz. Então, esse produto aqui também é um produto de escalar por matriz. Em compensação, do outro lado da igualdade, eu tenho um produto de números reais. Alfa vezes beta é um produto de números reais e não produto de matriz por número real. E daí o resultado desses números reais pela matriz A, ok? Então não é apenas uma mudança de posição dos parênteses, mas sim também uma mudança de operação. A sexta propriedade é a distributividade em relação à soma. Aqui, a soma de escalares, então, somar o escalar alfa com o escalar beta e depois multiplicar por A,
é a mesma coisa que multiplicar o primeiro escalar por A e depois somar com o resultado do segundo escalar por B. Note que aqui eu também tenho uma mudança de operação. Apesar de ambas serem denotadas pelo mesmo símbolo de mais, aqui é a adição de números reais, enquanto aqui é a adição de matrizes, porque o resultado disso é uma matriz e o resultado disso também é uma matriz. A propriedade 7 também é chamada de distributiva e agora eu estou distribuindo em relação à soma aqui já de matrizes. Então, alfa vezes a soma da matriz A mais a matriz B é a mesma coisa que alfa vezes A somado com alfa vezes B. Aqui sim, essa operação e essa operação são o mesmo tipo. Ambas são operações de matriz, soma de matrizes. E a última propriedade, que parece bastante óbvia, mas é importante, é que o escalar 1 multiplicado pela matriz A resulta a própria matriz A. Essas 8 propriedades são bastante importantes e vocês vão ver que elas vão voltar a aparecer mais para frente. Elas são muito importantes justamente para caracterizar o que a gente vai chamar de espaço vetorial. Eu não vou provar todas elas, a ideia da demonstração delas é em geral muito parecida uma da outra. O que eu vou fazer? Eu vou provar aqui duas delas, a segunda propriedade e a quarta. Para provar a associatividade da soma de matrizes, eu vou ter que provar que essa matriz toda aqui, o resultado de tudo isso aqui, é igual a essa outra matriz. Bem, mas para garantir que duas matrizes são iguais, eu preciso garantir que elas têm a mesma ordem, ou seja, o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, e além disso, que o elemento IJ da matriz do lado esquerdo seja igual ao elemento IJ da matriz do lado direito, para todo I e para todo J. Eu vou pegar, então, o elemento IJ do resultado da matriz aqui do lado esquerdo, ou seja, do resultado de A somado com B, posteriormente somado com C. Pela definição de matrizes, esse elemento vai ser o elemento IJ da primeira matriz, no caso, a matriz resultante de A mais B, com o elemento IJ da matriz C. Observe o seguinte, essa soma aqui denota a soma de matrizes. Essa soma aqui também denota a soma de matrizes. Aqui, essa soma denota a soma de matrizes, da matriz A com a matriz B. Mas essa soma aqui já é a soma de números reais. É a soma do elemento IJ dessa matriz com o elemento IJ dessa matriz. Eu vou aplicar agora a definição de soma nessa soma de matrizes. Então, vai ser o elemento IJ da primeira matriz, da matriz A, somado com o elemento IJ da matriz B. Essa soma agora é soma de números reais e essa também. Como agora eu estou operando em números reais e para números reais eu já sei que a soma é associativa, eu posso trocar o parênteses de lugar. E agora eu vou fazer a operação inversa. Vou olhar isso aqui como sendo o elemento IJ da soma da matriz B com a matriz C. E esse aqui eu posso ver como o elemento IJ da soma da matriz A com o resultado de B mais C. Ou seja, provei que o elemento IJ da matriz do lado esquerdo é igual ao elemento IJ da matriz do lado direito. Como esse raciocínio é válido para todo I e para todo J, eu provei que de fato eu tenho essa igualdade. Vamos olhar agora a demonstração da propriedade 4. Observe que essa proposição está dizendo duas coisas. Uma, que existe uma matriz com essa propriedade. E outra, que essa matriz é única. Bem, a existência é a parte mais fácil, porque basta eu pegar uma matriz D da mesma ordem que a matriz A, os elementos da matriz D são menos os elementos da matriz A, ok? Ou seja, eu vou construir uma matriz D tal que o elemento D, I, J seja menos o elemento A e J, da linha I com a coluna J. Então, de fato, a hora que eu somar A mais D, o elemento IJ vai ser o elemento IJ da matriz A somado com o elemento IJ da matriz D, pela definição de soma de matrizes, mas isso vai ser o elemento IJ da A somado com menos o elemento IJ da A, porque a gente definiu a D dessa forma. Aqui eu estou falando de soma de números reais. Quando eu somo um certo número com menos ele mesmo, o resultado dá zero. E como isso vai acontecer para todo I e para todo J, de fato, o resultado de A mais D está resultando na matriz nula, ok? Porque todos os elementos de A mais D estão resultando zero. Para provar a unicidade, vamos olhar o seguinte. Se uma matriz D
tem essa propriedade de A mais D resultar nula, será que obrigatoriamente ela vai ter essa cara? E o que a gente vai ver é que sim. Observe o seguinte, se a matriz A mais D resulta na nula, significa que o elemento IJ de A mais D é zero para todo I para todo J. Mas isso significa o quê? A definição de A mais D, do elemento IJ da A mais D, é o elemento IJ da A somado com o elemento IJ da D. E isso está dando zero para todo I para todo J. Mas isso implica que o elemento IJ da D tem que ser igual ao elemento IJ da A com sinal contrário. Porque aqui eu estou falando de uma operação de números reais, então aqui eu posso passar esse A e J para o outro lado. Então, de fato, o único jeito dessa D ter essa propriedade de somado com A resultar nula é que ela seja definida da forma que a gente mostrou aqui em cima. Isso garante que ela é a única matriz com essa propriedade. Dada uma matriz A, existe uma única matriz que tem a propriedade de quando eu somo as duas resulta na nula. E essa matriz a gente chama de menos A. E é bem interessante que esse menos A aqui, por que a gente usa essa notação? Porque ela acaba coincidindo com menos 1 vezes A. Observe que se eu fizesse o produto escalar do número menos 1 com a matriz A, resultaria exatamente essa matriz D que a gente está construindo aqui. Então, essas notações, elas acabam facilitando e nos indicando esse tipo de situação. Além disso, o fato de existir esse elemento oposto permite que a gente possa pensar na subtração de matrizes também. Porque se eu sei o que é menos uma matriz, então fazer a matriz A menos uma matriz B, na verdade é somar a matriz A com o oposto da matriz B, ou seja, somar a matriz A com a matriz menos B. Bem, nesse vídeo era isso que a gente queria passar para vocês e eu deixo aqui as referências que nós utilizamos para construir essa aula.